Oi, galerinha do quinto ano, vamos continuar então nossa aula. Vamos para a terceira aula. Peguem os materiais de vocês e vamos abrir lá na página 33. Lembra que a professora falou para vocês lerem esses dois artigos que vão aparecer aqui agora, para a gente discutir sobre ele? Então vamos continuar o nosso assunto sobre artigos de opinião que nós iniciamos no fim da aula passada. Retomando sobre aquela imagem, onde vocês deram a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da imagem, né? Então, vamos iniciar agora. Vamos ler os textos a seguir e discutir sobre eles. Então, o primeiro texto, tradição não se descarta. Então, olhem só o título. O que será que ele quer dizer? Tradição não se descarta. Que tradição é essa que eu não posso descartar? Então, que tradição será essa que não se descarta? Então, esse artigo de opinião aqui, ele fala sobre os animais no circo. Então, ele defende essa tradição. Quando ele fala, por exemplo, desde sua criação, o circo surgiu para exibir habilidades especiais de alguns homens. O que a maioria não pode fazer, os circenses podem. Essa é a graça do espetáculo. Aí, abaixo, ele fala, a habilidade de domar um animal é envolvente. Então, ele remete a essa tradição e ele diz que é bacana ter este animal dentro do circo, porque as pessoas se divertem vendo os animais. Ele também afirma nesse artigo que alguns circos têm condições de manter os seus animais em bom estado, contratando biomédicos, contratando veterinários. Lá no terceiro parágrafo, ele comenta sobre isso. Depois, ele fala que no quinto parágrafo, ele fala que os animais também sofrem riscos soltos na natureza. Eles podem ser caçados, eles podem ser mortos, eles podem ser extintos. E ele justifica isso dizendo que em cativeiro, que seria no circo, os animais podem se reproduzir. Então, este artigo está retratando a tradição não se descarta, da tradição de eu manter esses animais no circo fazendo o espetáculo. E aqui ele expõe a opinião dele, afirma isso, ele se embasa nisso dizendo que fora do circo, na floresta, soltos, os animais também correm risco, que os circos podem dar uma boa condição de vida para esses animais. Então, ele também tem um embasamento na opinião dele. Lembrando que o artigo de opinião, ele remete à opinião de quem leu sobre o assunto. Então, mesmo que eu for contrário à opinião dele, eu preciso respeitá-la, não é mesmo? E eu preciso entender que essa pessoa estudou e pesquisou para isso e acredita nisso. Virando a página, o texto 2, debaixo de chicotes. Esse artigo é o oposto do outro. E ele já começa no título, debaixo de chicotes. Quem está debaixo de chicotes? Os animais. Então, eu já consigo entender, o título já me remete que os animais estão sofrendo dentro deste circo. E aqui, ele fala, olha ali no segundo parágrafo, um animal precisa de seu espaço para manter suas características sociobiológicas. E ele fala, não é justo uma espécie ficar enjaulada dentro de uma jaula, dentro de um pequeno espaço. Ele também fala que não é justo eu manter esse animal no circo só para divertir a minha plateia. Porque o animal, ele não foi criado para isso. Nós, seres humanos, nós podemos nos especializar, podemos fazer uma faculdade, podemos fazer um curso de teatro, um curso circense e virar um apresentador de circo ou virar uma bailarina através de aulas, ou um trapezista, um mágico e assim por diante. Os animais não. Os animais são irracionais. Então, nós forçamos eles a isso. É o que ele retrata neste artigo. Lá no quarto parágrafo, olha o que ele fala. Ademais, como garantir que o circo oferecerá boas condições de vida se nem vacina para animais selvagens existem no nosso meio? Então, não existe vacina para leão. Não existe vacinas para girafa. Então, olhem só como ele faz como ele faz a oposição ao artigo anterior. E ele continua.
Quando um circo entra em falência, o primeiro a ser descartado é o animal, porque o animal ele requer muito investimento, muita comida, muita água, então ele tem um gasto muito grande. Para você manter um elefante, você gasta muitos quilos em alimento e muitos litros de água. Então, quando o circo entra em falência, e isso acontece muito porque o circo ele não para, não é mesmo? O primeiro que eles descartam, onde eles acham que deve, é os animais, podendo até matá-los ou descartar na natureza. Aí vocês imaginam, esse animal que foi preso em cativeiro, que não viveu na natureza, não viveu na selva, ser solto porque simplesmente o meu circo entrou em falência. Será que ele vai conseguir se adequar à selva de novo? Ele vai sofrer, provavelmente não irá sobreviver, né? Então, esse aqui fala do abuso dos animais dentro do circo. E os artigos de opinião são desenvolvidos com introdução, desenvolvimento e conclusão, como vimos no anterior. Na introdução, eu vou introduzir o assunto que eu vou falar, olha aqui como ele fez. Como alguém pode tentar provar que a presença de animais no circo é positiva, se eles estão enjaulados, acorrentados, aprisionados, sob surras e chicotes? A relação entre domador e animal passa sempre por tortura e por medo. Então, é como nós já discutimos, um leão, ou um tigre, ou até um urso, eles são animais selvagens. E, normalmente, quando eles veem uma pessoa, eles atacam. Mas no circo, eles ficam igual como um cachorrinho pequenininho, fofinho, que não ataca ninguém. Então, esse animal, ele sofreu abusos, ele sofreu violência para ele se manter assim. Então, esse é um assunto que nós discutimos muito, o artigo de opinião também. No desenvolvimento, ele justifica o seu posicionamento através de teses, através de declarações, ou ele instiga você a pensar e justifica porque ele pensou aquilo, ele desenvolve o problema e dá uma justificativa daquilo. E a conclusão, ele conclui o seu pensamento, o seu posicionamento, onde ele necessita, onde é preciso dar a sua opinião, como no final. Todo mundo sai perdendo com a presença de animais no circo. O homem só prova ser primitivo e irracional. Mas, retomando a parte da conclusão. Então, aqui, se vocês observarem no 5º parágrafo, ele justifica o problema como: se a participação dos animais no espetáculo for liberada, não há dúvidas de que o tráfico de animais selvagens se multiplicará. Então, todos os circos vão querer leões e girafas e hipopótamos nos seus circos, porque são algo que chama a atenção. Uma vez que os traficantes terão compradores garantidos. Então, ele justificou o seu pensamento, explicando qual vai ser o problema, o que isso vai gerar se for feito. Depois ele conclui: todo mundo sai perdendo com a presença de animais no circo, e o homem só prova ser primitivo e irracional. Mais civilização para todos, por favor. Então, ele mostra a sua opinião e sua indignação com esses animais no circo. Lembrando, como a professora falou no primeiro texto, quem concorda ou quem discorda, ótimo, nós devemos respeitar, podemos conversar sobre o assunto respeitando a opinião, tanto do primeiro autor, que é a favor, tanto do segundo, que é contra. Então, é sempre importante a gente ler para a gente conhecer e ver qual posicionamento nós vamos ter sobre esse assunto. E isso para todos os assuntos que envolvem a sociedade e que envolvem o pensamento e a nossa opinião. Então, sempre nós temos que ler sobre. Aqui, nós tivemos 2 colocações. O primeiro texto, que falou que os animais podem ter uma boa vida no circo, que eles também sofrem aqui fora, que eles também sofrem na selva, que eles podem sofrer extinção, que isso é uma cultura. E o do segundo já vai de oposição contra isso. Mas chega de conversar sobre esse artigo, que nós já conversamos muito. Creio que vocês já têm a opinião de vocês formada sobre o assunto também. Vamos às questões agora, ok?
Virando a página 35, questão número 3. Os textos que você leu têm um objetivo comum. Qual é esse objetivo? Letra A, contar uma história. B, instruir um leitor. C, manifestar uma opinião. Ou D, relatar um acontecimento. Qual é o objetivo destes dois textos? Manifestar uma opinião. 4. Pode-se dizer que a linguagem dos textos é A, culta, podendo ser facilmente compreendida. Então, quando eu leio esse texto, eu consigo compreendê-lo de uma maneira simples. Ou B, popular, com gírias e problemas gramaticais. Ou ele utilizou de uma linguagem informal, onde ele usou gírias e linguagens que usamos no nosso cotidiano. Qual das duas afirmações? Assinalem aí. 5. Os títulos dão pistas sobre a opinião manifestada nos textos? Então, o primeiro título é Tradição não se descarta. Eu já consigo entender o que ele quer dizer com isso? Já me remete ao que ele vai dizer no texto? E o outro título, Debaixo de chicotadas. Eu já consigo ter uma breve noção do que esse texto vai dizer? Normalmente sim, porque o título ele nos remete ao que vai trazer o texto. Então sim, eu consigo saber eu consigo imaginar o que este texto vai querer me dizer, o que ele vai retratar. Então é possível sim. O título dá a pista sobre o que eu vou ler no texto a seguir. Número 6. Numere os parágrafos do texto. Marque no box a seguir em quais parágrafos o autor. Então, olha só, vamos entender esse box aqui que vocês vão marcar. Texto 1. Então, qual é o texto 1? Tradição não se descarta. Então, olha lá, apresenta o assunto. Então, vocês vão lá no texto 1 e vão ver em qual parágrafo ele apresenta o assunto. Normalmente, apresentar o assunto é fazer o quê? Uma introdução. Então, em qual parágrafo ele apresenta esse assunto? No parágrafo 1 e 2. Não necessariamente vai ser um parágrafo só, ou 2 ou 3. Nós temos que ler e entender onde ele está apresentando o assunto. Ok? Depois, manifesta sua opinião. Em qual parágrafo ele está manifestando a opinião dele? Olha o terceiro parágrafo, vamos ler. Se um circo pode cuidar bem dos animais, manter os cuidados necessários para que o animal viva bem, treinar o bicho sem abuso, com técnicas respeitosas, olha o que vem agora. Eu não vejo por que não permitir a participação dos animais em show. Então, o que ele utilizou nesse parágrafo que eu consigo entender que é a opinião dele? Eu não vejo. Ele não utilizou a palavra o autor, não. Eu não vejo. Então, é a minha opinião sobre o assunto. Próxima. Apresenta argumentos que justificam sua opinião. Vamos continuar o terceiro parágrafo. Alguns circos têm condições de ter biológicos e veterinários o tempo todo com animal. Isso só iria abrilhantar o espetáculo. Então, aqui ele usa a tese de que o circo pode ter biológicos e veterinários para manter para manter esses animais no circo. Então, é uma justificativa porque ele é a favor da sua opinião. E no quinto parágrafo, a teoria que os animais devem viver livres é linda, mas nem sempre funciona. Tem muita gente caçando, vendendo e aprisionando bichos raros por aí. Então, é a justificativa do seu pensamento. Ele justificou que os animais fora do circo também estão sofrendo perigo. E conclui sua opinião. Onde ele conclui sua opinião? Normalmente, a conclusão está nos últimos parágrafos. Então, vamos ler o sexto parágrafo? O importante seria haver fiscalização nos circos, para garantir que os animais tenham boas condições de vida. Então, olha só, ele concluiu e ele deu uma sugestão para o seu tema.
Então, isso é a conclusão. Quando eu sugiro, quando eu vou sugerir uma ideia para todo esse problema que eu escrevi no desenvolvimento. Então, ele justificou que esses animais podem sim estar no circo, desde que tenha fiscalização com isso. Então, a conclusão deste texto está no parágrafo 6. Então, isso vocês também vão fazer com o texto 2. Lembrando que à frente de cada parágrafo tem um espacinho em branco, não tem? Ali vocês vão enumerar. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, é só colocar em ordem. Ok, galerinha? Agora, feito isso, analisando o segundo texto também dessa maneira como nós analisamos o primeiro, vamos para a página 36. Número 7. Escreva 2 argumentos usados por cada autor para defender a sua opinião. Então, no texto 1, algum argumento que o autor usou para defender a sua opinião. Então, vocês vão lá no texto 1 e procurar argumentos. Lembrando que aqui são argumentos, não é a opinião dele. Então, é o que ele usou para argumentar a sua opinião, para embasar. Lembra que o artigo de opinião tem que ter um embasamento científico? Então, uma opção. Texto 1, um argumento que ele usou, que os circos têm condições de dar uma boa qualidade de vida para esses animais. Isso é um argumento. Isso não é a opinião dele. No texto 2, um argumento que o autor usou para reforçar a sua opinião, que os animais sofrem quando vivem em cativeiro, que os animais, para ser domados, eles sofrem abuso. Então, isso foi um argumento sobre o tema, ok? Perceberam a diferença de argumento e opinião? Lembra quando nós vimos a palavra eu não vejo problema? Aí é a minha opinião, mas quando eu argumento que por os animais poderem ter uma boa qualidade de vida no circo através de veterinário e biólogos, eu não vejo problema deles viverem no circo. Aí sim eu inseri a minha opinião, mas antes eu argumentei com embasamento, ok? Então, primeiro argumento em cima, segundo argumento embaixo. Então, vocês têm que achar 2 argumentos em cada texto, ok? Número 8. Na sua opinião, qual dos textos foi mais convincente? Agora é com vocês. Qual texto vocês acharam mais convincente? Qual texto vocês se identificaram mais? Texto 1 ou texto 2? Por quê? Então, agora vocês vão analisar e refletir. Qual texto você se identificou mais e qual você concorda com a opinião? Vai escrever aqui e justificar o motivo disso. Embaixo tem as características de um texto de opinião. Então, olhem lá. Texto que tem como objetivo expor um ponto de vista. Pode se tratar de um tema polêmico, que a professora vem falando desde quando iniciamos esse assunto. Estrutura-se normalmente em introdução, argumentos, que é o meu desenvolvimento. Então, dentro desse desenvolvimento, eu tenho os argumentos, que é quando eu tenho que argumentar sobre o meu tema. Então, eu não posso só desenvolver e escrever o que eu penso, não. Eu tenho que argumentar. Então, eu tenho que me embasar em uma fonte estudada para eu poder dizer a minha opinião sobre o assunto. E, por fim, a conclusão. Apresentar argumentos que justifiquem a opinião do autor. Então, o que a prof acabou de dizer. Vocês têm que apresentar argumentos como eles fizeram, apresentando as justificativas para representar a sua opinião. Número 9. Vamos escrever um texto de opinião? Então, agora vocês serão os escritores. Então, vamos lá. Letra A. Aqui nós vamos ter um passo a passo para a gente conseguir construir este texto, mas vocês vão fazer o de vocês. A professora vai ajudá-los a entender, mas vocês vão construir o de vocês. E, posteriormente, a professora, quando for pegar esse material, vai corrigir e assim a professora manda o feedback para vocês de volta para vermos como ficou esse artigo de opinião, ok?
porque é importante vocês criarem, né? Imagina só se a professora criar um artigo aqui com vocês, vocês só vão copiar. E vocês vão estar copiando a opinião de quem? Minha. E isso não é possível dentro de um artigo de opinião, não é verdade? Porque tem que ser a opinião de vocês, não a opinião da professora. Tudo bem? Vamos lá então. Letra A. Responda novamente a questão feita no início da sessão. Então, que questão é essa? Vamos ler. O Brasil ainda não tem uma lei federal que proíba a participação de animais no circo. Apenas leis estaduais. Você concorda com o show de domadores? Lembra que nós fizemos isso lá no início dessa parte aqui da apostila? Onde vocês responderam se concordam com esses shows ou não. Lá naquela página, naquela imagem com aquele animalzinho sendo ridicularizado ou sendo enaltecido, aí a opinião de vocês. Lembram disso? Que vocês responderam? Então, respondam aqui novamente. Letra B. Pense em 3 argumentos que podem justificar sua opinião. Para isso, aproveite também os argumentos lidos, que vocês leram nesses 3 artigos de opinião que nós lemos. O primeiro, que foi aquele mais extenso, e esses outros 2 agora. Mas sem copiá-los, que a gente não pode copiar, tá? A cópia de opinião de alguém, sem eu dizer que aquilo é opinião de alguém, é um crime, sabia? A gente não pode fazer isso. Então, a gente leu, teve conhecimento, claro, obviamente nós podemos nos embasar nisso, porque é um conhecimento que nós adquirimos, mas sempre identificando da onde nós tiramos. Porque o problema não é eu usar a frase do autor, mas é eu não identificar que eu usei a frase dele. Aí é diferente, tá bom? E escreva com suas próprias palavras. Então, nós tivemos uma discussão enorme sobre esse assunto. Então, vocês criaram a opinião de vocês sobre animais no circo. Exemplo, eu sou contra animais no circo. Agora, vocês vão argumentar. Estão vendo aqui? Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Eu sou contra animais no circo por isso, por isso, por isso. Então, o argumento é para você justificar a sua opinião, ok? Podendo usar o que foi citado nos textos anteriores sem problema, mas sem cópia. As palavras de vocês, a maneira de vocês de entender sobre o assunto. Feito isso aqui nesta página, vocês vão destacar no material complementar e desenvolver este artigo de opinião, com a introdução, os argumentos que vocês colocaram aqui e a conclusão. Tudo bem? Feito o artigo do material de apoio de vocês, aí vocês colhem essa folha que vocês destacaram no caderno de português, tá bom? Agora na página 38, depois do texto pronto, peça que um colega avalie o seu trabalho, mas não vai ter como um colega avaliar o seu trabalho. Então, você mesmo pode avaliar o seu trabalho, fazendo um autoconhecimento sobre o que eu escrevi. Então, vocês vão ler a pergunta e assinalar sim ou melhorar. Exemplo, o texto tem um título interessante? Então, depois do meu artigo pronto, eu vou olhar o meu título e vou pensar, tem um título interessante ou eu posso melhorar? E marcar um X e assim nas alternativas anteriores também. Então, aqui embaixo traz a Declaração dos Direitos dos Animais, que está presente na ONU, que é uma organização das Nações Unidas, onde nós podemos ver esses direitos e esses direitos devem ser aplicados no mundo todo, ok? Então, assim a gente finaliza nosso tema sobre artigo de opinião. Um beijo, até a próxima aula.